Vocês viram aquela senhorinha simpática que aparece na chamada do meu vídeo? É Dona Lúcia, 89 anos, minha mãe. Ela é um médium extraordinário e hoje eu vou relatar para vocês uma experiência de projeção astral, de saída do corpo inusitada pela qual ela passou em um velório. Sim, exatamente isso, em um velório. Então eu peço a vocês que não saiam do vídeo, tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa história e aprender muito com essa história que ela viveu há algum tempo e que mudou completamente o destino dela, mudou completamente a vida de minha mãe. Bem-vindos ao meu canal Filhos e Filhas do Universo. Eu sou César Monteiro e a partir de hoje vou compartilhar com vocês tudo o que eu vi, vivi e aprendi ao longo dessa minha jornada espiritual aqui no planeta Terra. Para contextualizar vocês em relação à projeção astral, à saída do corpo, à projeção da consciência, que é o nome que é dado hoje para esse fenômeno, primeiro é importante dizer que isso não é nenhuma novidade nos dias de hoje. Esse fenômeno já acontece desde que o homem é homem, desde que a humanidade existe como humanidade. Por exemplo, na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente encontra várias passagens a respeito desse tipo de fenômeno. E, por exemplo, em Ezequiel 37, capítulo 37, versículos de 1 a 10, o profeta Ezequiel narra que ele foi levado em espírito a um vale cheio de ossos e que esses ossos depois ganharam vida. Ora, isso é um exemplo de um relato de saída do corpo. Apenas as pessoas daquela época não tinham conhecimento espiritual adequado para relatar esse fenômeno como uma projeção astral, mas é tipicamente uma saída do corpo pela qual o profeta Ezequiel passou. Um outro exemplo desse fenômeno acontecendo ao longo da história e também no Velho Testamento está lá em Coríntios, capítulo 12, versículos de 2 a 4. Nessa passagem bíblica, Paulo de Tarso fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu, e aí ele diz, abre aspas, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. E lá ele teve visões indescritíveis, segundo ele conta em suas epístolas. Então, está aí um outro exemplo de como esse tipo de fenômeno sempre aconteceu e acontece com qualquer um. E por fim, para a gente ficar por aqui, porque há muitos outros exemplos, em Apocalipse, capítulo 4, versículos de 1 a 2, João fala que ele foi levado em espírito ao céu e lá ele teve as visões para escrever o Apocalipse. Então veja, isso sempre aconteceu. Por isso que eu citei mais cedo que pode ter acontecido com um de vocês. Mas vamos para o que aconteceu com minha mãe. Para vocês entenderem, eu, minha mãe e 2 irmãos que ela tinha, que vão fazer parte dessa história que eu vou contar agora pela qual ela passou, nós reencarnamos aqui na Terra com o atributo da mediunidade, com uma missão específica. Então tudo começa lá no final dos anos 60. Naquela época, vocês conhecem Zé Arigó, trabalhava com o espírito de um médico e um dos meus tios, irmão dela, Edivaldo, também na mesma época trabalhava incorporando um desses espíritos de médico. Na verdade, ele incorporava 2 médicos, um espanhol chamado Calazans e um outro, um francês chamado Pierre. Provavelmente, ainda hoje, deve haver pessoas que conheceram, através de meu tio Edivaldo, esses 2 médicos, Calazans e Pierre, devem ter sido tratados por ele. Mas, enfim, o que aconteceu exatamente? Onde é que minha mãe entra nessa história? Em 1973, esse meu tio Edivaldo sofre um acidente grave na estrada e desencarna. E foi um acidente realmente grave. O carro em que ele se encontrava, assim como o Zé Arigó também, um acidente muito parecido, o carro em que ele se encontrava numa curva foi colhido por uma carreta e o carro acabou se destruindo todo e ele o corpo dele ficou completamente destruído nesse acidente, preso nas ferragens, o corpo completamente destruído. Pois bem,
essa notícia chega em Salvador e, ao saber do fato, minha mãe entra num processo imediato de revolta, de negação e começa a praguejar contra Deus, dizer que Deus não existe, que Deus não devia ter feito aquilo com o irmão dela, que Deus é injusto, que se Deus existisse de verdade, isso jamais teria acontecido, que como pôde o irmão dela ter desencarnado de forma tão trágica e tão aviltante, tendo ele entregado a sua vida, entregado o seu corpo, dedicado a sua vida a ajudar outras pessoas através da sua mediunidade, permitir que esses espíritos desses dois médicos incorporassem e trouxessem a cura para milhares de pessoas. E ela continua, enquanto esse processo de velório, de enterro não acontece, ela continua nessa toada. Pois bem, ela viaja para Vitória da Conquista, que é a cidade onde meu tio morava, e o velório aconteceria lá. E ela viaja para Vitória da Conquista e no velório ela continua com esse mesmo clima de revolta, de indignação, falando que aquilo não devia nunca ter acontecido, enfim, que Deus era injusto e blá, 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 aquilo tudo. No meio desse processo de revolta e indignação, ela simplesmente desmaia no velório e aí ela conta que enquanto estava desmaiada, ela olha para frente e vê o irmão dela acompanhado de uma outra entidade, de um outro espírito, e naquela confusão, ela, sem saber o que estava acontecendo, ela diz: Ed, é você? E aí ele sorri para ela serenamente e diz: sim, mana, sou eu. Por que você está nessa revolta toda? Eu não morri, eu estou aqui. Aí ela grita: você morreu, eu estou sonhando, isso é um sonho, eu estou ficando louca, isso é alucinação, você morreu. E aí ele sorri de novo para ela e diz: mana, eu não morri, eu estou aqui falando com você, você não está louca, isso não é alucinação. E então ele se aproxima dela e diz a ela: toque em mim, você vai ver que eu não estou morto. E ela toca e começa a ficar mais confusa ainda do que já estava. E ele diz: mana, não alimente mais essa revolta dentro de você, minha irmã, porque tudo o que aconteceu exatamente como eu havia pedido. E a minha missão aqui na Terra acabou. Tudo o que eu fiz deveria ter sido feito e tudo o que aconteceu como deveria ter acontecido. E aí nesse momento ela começa a chorar e ele tenta ajudar, mas na hora que ela relata que começa a chorar, ao mesmo tempo ela já diz que se vê então no velório novamente, no chão ainda deitada, e as pessoas tentando reanimar ela: Lúcia, 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 acorde, Lúcia. Aí ela acorda e já com outra postura, chorando muito, e as pessoas no velório perguntando o que tinha acontecido, e ela começa a partir dali a contar essa história. E foi então que, como eu disse antes, isso mudou completamente a forma de encarar a vida e a forma de encarar o mundo espiritual, porque pouco depois disso, essa outra entidade que se encontrava com o meu tio, essa entidade, que também era um médico, começa a conversar com ela e dizer a ela que ela precisa se preparar, porque logo em breve ela também tem uma missão parecida a cumprir e a dela seria a mais longa de todas. Pois bem, 3 anos depois, um outro tio nosso, que também era médium, esse inclusive ficou até mais famoso do que o primeiro tio, que eu relatei aqui, que sofreu esse acidente. Ele ficou até mais famoso no Brasil inteiro. Chamava-se Oscar Wilde. Exatamente isso, o nome do escritor britânico, porque o meu avô, que era um homem erudito, gostava de ler, se encantou pelo romance O Retrato de Dorian Gray e colocou em meu tio o nome de Oscar Wilde. Agora, um parênteses aqui, viu, gente? Vocês imaginem, na cidade de Vitória da Conquista, no interior da Bahia, no sertão baiano, quem é que ia chamar meu tio de Oscar Wilde? Então virou Wilde. Então vou tratar ele a partir de agora como Wilde. Pois bem, então esse meu tio, ele também já trabalhava com esse espírito que minha mãe viu, essa entidade que minha mãe viu ao lado do meu tio, que não eram os mesmos Calazans e Pierre que o meu tio Edivaldo
incorporava e através dos quais ele fazia esse trabalho de cura, mas enfim. 3 anos depois, esse meu tio Oscar também desencarna em um acidente automobilístico na estrada. Minha mãe, a essa altura, já estava mais conformada, já aceitou mais esse espírito desse médico que havia conversado com ela algumas vezes depois da morte do primeiro tio Edivaldo, já havia preparado ela, então ela já estava, de certa forma, mais preparada para aquele desencarne do meu tio. Pois bem, como meu tio era uma pessoa que atendia centenas de pessoas todo final de semana, toda sexta-feira em Salvador, e ele desencarna de forma trágica, ele também atendia no Brasil inteiro, mas ele atendia em Salvador, no bairro da Saúde, e nós morávamos inclusive lá, e o centro espírita onde ele atendia era a coisa de 50 metros da casa da minha mãe. Pois bem, o meu tio desencarna nesse acidente e na sexta-feira as pessoas chegavam para ser atendidas, muitas sabiam o que tinha acontecido, mas muitas ainda não sabiam. Estamos falando aqui de quase 50 anos atrás, então não tinha internet, não tinha a comunicação era bem mais difícil, até a televisão no interior, muitos interiores nem tinham luz, e os que tinham, muitos nem tinham TV, não chegava a televisão até aquelas localidades, então muita gente nem sabia. Então ficaram sabendo quando chegaram aqui em Salvador. E o que acontece? Quando veem que não vão mais ser atendidas, porque meu tio havia desencarnado, elas vão para a porta da casa de minha mãe e lotam a rua, não passava carro, era uma confusão só, e começam a empurrar a porta e querer informação. Isso era por volta de 5h30 da manhã, 6 horas. E minha mãe acorda, todos nós acordamos, eu também, os meus irmãos. Minha mãe acorda revoltada com aquilo e já dizendo: eu não tenho nada para fazer com esse povo, eu não posso ajudar, eu vou colocar esse povo daqui para correr, porque eu não quero essa confusão em minha porta, eu não quero barulho em minha porta, eu não aceito isso. E vai em direção à porta da rua, abre a porta para colocar aquelas pessoas para fora, já com o dedo em riste, e aí na hora, ao invés de dizer aquelas pessoas que saiam dali, esse espírito desse médico incorpora nela e ao invés de fazer o que ela ia fazer, ele manda que todos entrem para dentro da nossa casa e começa a atender essas pessoas ali. A maioria, obviamente, ficou na rua, mas a casa ficou lotada. E a partir dali, daquele longínquo ano de 1976, eu não me lembro exatamente o mês, minha mãe começa a trabalhar com esse espírito e através dele a fazer esse trabalho de atendimento de cirurgia espiritual, de cura espiritual. E lá se foram, nessa brincadeira, meus amigos, quase 50 anos. Ela só parou durante a pandemia, porque já com 80 e poucos anos, 84 anos, se não me falha a memória, 84, 85 anos de idade, a pedido dos filhos, dos amigos mais próximos, ela nem queria parar, mas acabou parando. Pois bem, isso só foi possível porque ela tinha tido, em 1973, com a morte do primeiro irmão, essa experiência de saída do corpo, que fez com que ela tivesse uma visão completamente diferente do mundo espiritual e que a partir daí começasse a entender o processo e a entender a sua responsabilidade. Então, veja que você que, por exemplo, estuda projeção astral, que estuda projeciologia, que tem ou que já passou por essa experiência de saída do corpo, que utiliza técnicas, que sabe, entenda, ou você que passou por isso de forma involuntária, como aconteceu com minha mãe, entenda que isso não acontece com ninguém à toa. A espiritualidade não permitiu que isso acontecesse com você, se aconteceu, por brincadeira. Sempre há um propósito, assim como aconteceu com minha mãe. No caso dela foi a virada de chave, mas pode ter acontecido com você ou vir a acontecer, mesmo que você treine, mesmo que não seja de forma involuntária. Mas se acontecer com você, entenda que é porque existe um propósito por trás disso. Não é à toa, não é por brincadeira, não é para você se divertir. É para que você entenda que de alguma forma você precisa trabalhar com isso, você precisa usar a sua mediunidade, usar esse seu dom
para ajudar as pessoas. Então fique atento a isso. Isso são sinais que a vida, que o mundo espiritual dá a vocês, de forma a fazer com que você, ou você meu amigo, ou você minha amiga, entenda que chegou a hora de mudar o paradigma da sua vida. Paz e luz a todos vocês e conto com vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.